Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E no final de semana que passou, nós tivemos a grata surpresa do anúncio do Papa Francisco que ele vai criar mais cardeais, 21 novos cardeais. E o Brasil teve uma enorme alegria também, porque dentre os 21 cardeais novos, 2 serão brasileiros. Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, e Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Que alegria, que bênção para o Brasil e também para todos nós brasileiros. Só que nós temos sempre algumas dúvidas. O que um cardeal faz? Como ele é criado? E é por isso que hoje aqui no programa Com a Palavra, nós vamos ter uma entrevista com a Mirticele Medeiros. Ela vai falar conosco diretamente de Roma, na Itália. Ela é jornalista, vaticanista, é mestre em História da Igreja. Portanto, não tem pessoa melhor para nós esclarecermos as nossas dúvidas acerca da criação dos cardeais. Bem-vinda, Mirticele. Muito obrigada e bom dia aí no Brasil. Aqui já é boa tarde a quem nos acompanha também e agradeço pelo convite. A alegria é toda nossa. Então, vamos aproveitar aqui a sua presença conosco e vamos fazer algumas perguntas, claro. Como são eleitos os cardeais e em quais circunstâncias? Bom, na verdade, a nomeação do cardeal provém do próprio Papa, né? O Papa Francisco, no caso, o nosso Papa atual, quem decide. Então, existe essa nomenclatura oficial, criam-se cardeais, o cardinalato nada mais é do que um título, porque a gente sabe que o último grau do sacramento da ordem é o episcopado, mas o Papa concede esse título a algumas pessoas que ele considere que poderão se tornar os seus estreitos colaboradores. O cardeal nada mais é do que um estreito colaborador do Papa. Interessante. Portanto, a função de um cardeal é auxiliar o Papa, seria isso? Isso mesmo. Na história da Igreja, quando começou a se formar a Diocese de Roma, o bispo, como em qualquer outra diocese, contava com os seus auxiliares, os seus presbíteros, os seus diáconos também. E mais à frente, conforme a Diocese de Roma foi crescendo, foi se estruturando, essa função que antes era concedida somente aos presbíteros que eram ligados ao bispo de Roma, que era o Papa, se tornaram cardeais, ou seja, auxiliares diretos, né? Auxiliares diretos e próximos do Papa. Por isso que quando um cardeal ele é criado, ele recebe esse título, ele também recebe o título de uma igreja de Roma, justamente para revocar essa época essa época na qual os presbíteros e diáconos da diocese auxiliavam o bispo de Roma. Então, para demonstrar essa proximidade, né, essa ligação com o episcopado romano, então o cardeal ele recebe esse título, né? O Dom Odilo Pedro Scherer, por exemplo, do Brasil, ele tem o título de uma igreja aqui, que é a igreja de Sant'Andrea, que está pertinho da sede do governo da Itália. Os outros 2, provavelmente a gente não sabe ainda quais, mas também receberão um título, como a gente chama, de uma igreja da Diocese de Roma. Que interessante. E se tem uma coisa que não falta em Roma, são igrejas, não é verdade? E um ponto muito importante também que você disse, tudo tem uma explicação. A escolha do Papa, um simbolismo, isso é muito bonito na igreja. E tem outra dúvida também, um dos cardeais brasileiros que será criado agora no próximo consistório, ele é da Arquidiocese de Brasília, que é a capital do Brasil. Tem alguma ligação ser da capital ou foi uma mera coincidência? Então, Brasília, ela tradicionalmente é uma sede cardinalícia, juntamente com Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Aparecida. Porém, com o Papa Francisco a coisa muda um pouco. Ele não está se deixando orientar tanto por essa tradição, embora seja importante para um país que o arcebispo da sua capital ele seja cardeal. Então, geralmente isso acontece.
Mas, ultimamente, no pontificado do Papa Francisco tem sido mais uma escolha pessoal do próprio Papa. Ele não tem se deixado orientar por uma prática antiga, né, que os outros papas comumente faziam e nomeavam cardeais, principalmente nessas chamadas sedes cardinalícias. É o caso do arcebispo de Manaus, por exemplo, Dom Leonardo, que é arcebispo de Manaus. A Amazônia brasileira nunca teve um cardeal. Então, o Papa Francisco, ele, de certa forma, ele inaugura, se é que podemos dizer sede cardinalícia, a gente não sabe se no futuro os outros papas também irão nomear cardeais para Manaus, mas é um sinal de que o Papa Francisco tem essa preocupação pastoral com a região amazônica. A gente sabe que ele convocou, em 2019, um sínodo para tratar da região, a gente sabe da escassez de sacerdotes, do trabalho dos missionários ali. Então, o Papa quis colocar um colaborador fiel dele, alguém que o representasse justamente nessa região. Muito bom. É o Papa Francisco querendo levar a sua presença a regiões que já tinham cardeais, mas também regiões novas, né, pelo seu pastoreio. Que bom estarmos com você, Mirticelli, nessa entrevista. E eu gostaria que você agora dissesse um pouquinho da importância, para todos aqueles que nos assistem aqui pela TV Evangelizar, a importância de um consistório, etc. Diga para nós um pouquinho. Então, ainda falando sobre o papel do cardeal, né? O cardeal, a gente sabe, e eu acho que as pessoas conhecem mais o cardeal pelo fato de ele ser um eleitor em potencial da eleição do Sumo Pontífice, né? A gente sabe que os cardeais se reúnem num conclave para eleger o novo Papa. Os cardeais com menos de 80 anos. É importante acrescentar isso. E o Papa Francisco, então, já criou muitos cardeais para formar esse eleitorado que irá eleger o seu sucessor. Mas os cardeais também são chamados a Roma para participarem dos consistórios, que são dois tipos, os ordinários e os extraordinários. Os ordinários, o Papa convoca para pedir o auxílio em determinadas questões para os cardeais que estão em Roma, ou seja, os cardeais que trabalham na Cúria Romana, no centro administrativo da Igreja, para usar uma palavra mais fácil. E os consistórios extraordinários, nos quais são convocados os cardeais do mundo todo. E existem também os consistórios, como esse que vai se realizar no dia 27 de agosto, para a criação de novos cardeais, e no qual esses cardeais vão receber o título, a igreja titular, e, enfim, o barrete cardinalício, etc. Então, se o Papa tem alguma questão para resolver, ele sempre vai convocar os cardeais, porque são os seus secretários diretos, para a gente usar uma palavra ainda mais simples para quem está nos acompanhando em casa possa entender. Então, os consistórios, eles têm esse objetivo. E lembrando que, após a criação desses cardeais, desses 21 cardeais, em seguida o Papa vai realizar um consistório com esses novos e também com os antigos para discutir a reforma da Cúria Romana, que está em curso. O Papa Francisco publicou o documento de reforma da Cúria Romana, que vai entrar em vigor a partir de junho. Então, o Papa quer mais ou menos conversar com a sua equipe de cardeais sobre essa nova realidade na Igreja. Muito bom. Mirticelli, muito obrigado pela sua entrevista e aproveito para mandar um grande abraço para você, mas também todos aí da Roma Eterna. Um abraço. Um abraço para vocês também. Obrigada mais uma vez pelo convite. Estamos aqui. E veja, ela citou Dom Leonardo Steiner, um dos arcebispos daqui do Brasil que será criado cardeal. E ela disse que é uma coisa nova, a Amazônia nunca teve um cardeal.